Bom dia, tudo bem? A gente é o grupo 4 e hoje a gente vai falar um pouco sobre o início da filosofia na Idade Média. O grupo é composto por Pedro Lisboa, eu falando no caso, Ian Murta, Rafael Brescia, Arthur Coutinho e Gustavo Henrique. Fique com o nosso trabalho aí. A primeira pergunta que a gente deve se fazer é se houve filosofia na Idade Média. Isso é uma resposta bem clara. Obviamente houve. A Idade Média foi um período de significativa atividade filosófica que ocorreu aproximadamente entre os séculos V e XV d.C. Durante esse período, houve um desenvolvimento contínuo do pensamento filosófico, apesar das condições sociais, políticas e religiosas que caracterizaram a época. Durante a Idade Média, houve uma fusão do pensamento clássico, especialmente a filosofia de filósofos como Platão e Aristóteles, com as tradições religiosas predominantes na Europa com o cristianismo. Essa fusão resultou em várias escolas de pensamento que buscavam reconciliar a fé religiosa com a razão e a lógica. Aqui estão alguns pontos muito importantes sobre a filosofia da Idade Média que foram muito necessários para a sua contribuição. A primeira é a patrística, onde os padres da igreja, como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, fizeram contribuições significativas à filosofia. Agostinho, por exemplo, foi influente na articulação da relação entre fé e razão, enquanto Tomás de Aquino sintetizou a filosofia aristotélica com a teologia cristã, desenvolvendo uma abordagem conhecida como escolástica, que é a segunda. A escolástica foi um método de investigação intelectual que floresceu nas universidades medievais. Ela procurava reconciliar o pensamento cristão com a filosofia clássica, especialmente a de Aristóteles. Os escolásticos, como Anselmo de Cantuária e Pedro Abelardo, exploraram questões metafísicas, éticas e epistemológicas. Enquanto na filosofia árabe, a Europa Ocidental estava mergulhada em conflitos e escuridão. O mundo árabe estava florescendo intelectualmente. Filósofos árabes como Avicena e Averroes desempenharam um papel crucial na preservação e tradução das obras de Aristóteles e outros filósofos gregos, bem como na interpretação de suas ideias à luz do pensamento islâmico. Já na filosofia judaica, filósofos judeus medievais, como Maimônides, também contribuíram para o desenvolvimento da filosofia nesse período. Maimônides, por exemplo, tentou sintetizar a filosofia aristotélica com a teologia judaica, influenciando assim na maneira como o pensamento judaico foi moldado. Questões metafísicas e epistemológicas. Muitas das discussões filosóficas medievais se concentraram em questões metafísicas, como a natureza de Deus, a existência, a alma e a relação entre o corpo e a mente. Também houve debate sobre epistemologia, ou seja, como adquirir conhecimento e como a fé e a razão se relacionam. É evidente que sim, houve filosofia na Idade Média. E essa filosofia não foi apenas uma continuação do pensamento clássico, mas também uma exploração ativa de questões profundas que refletiam as preocupações intelectuais, religiosas e culturais da época. A filosofia medieval deixou um legado duradouro e influenciou significativamente o desenvolvimento do pensamento ocidental. A filosofia na Idade Média não foi apenas uma extensão do pensamento clássico ou uma mera subordinação à autoridade religiosa. Foi um período de extenso questionamento, que foi influenciado pela Igreja Católica e que desempenhou um papel central na vida intelectual da Idade Média. A filosofia estava frequentemente entrelaçada com a teologia cristã, resultando em discussões profundas sobre a razão entre a fé e razão e a natureza de Deus e contra a ética moral. Também pelas traduções e preservação dos textos, que no início da Idade Média muitas obras clássicas foram preservadas e traduzidas por estudiosos no mundo islâmico. Essas traduções foram posteriormente introduzidas na Europa, influenciando muito o pensamento filosófico na época. Além do desenvolvimento da lógica, que desempenhou um papel crucial na filosofia medieval. A lógica formal era vista como uma ferramenta para analisar argumentos e alcançar conclusões racionais, e isso influenciou tanto a teologia quanto a filosofia em geral. E por fim,
É super importante relembrar que as universidades medievais se tornaram centros importantes para a filosofia. Professores e estudantes se engajavam em debates e análises sobre questões filosóficas, éticas e religiosas. As disputas universitárias eram um exemplo de debates formais realizados em público. E agora, eu te pergunto, a filosofia realmente aconteceu para você?